é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos e entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Oração de São Francisco. A primeira foi precioso. E Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
falando de paz, que nós estamos precisando bastante nesse momento, nós fizemos a seleção pensando em Francisco de Assis, né? Jesus, logicamente. Então nós vamos cantar mais uma, que é do Verbos Diversos, Chagas de Luz. Quero aprender
sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Laraiá, laraiá, larariraiá. Agora uma prece. Jesus está comigo. Jesus está comigo em todos os perigos, ainda que me sinta só, confio que Jesus olha por mim. Jesus está comigo, não me abandonarás. Levanto os olhos e contemplo, a vida é convite a superar. Jesus está comigo nas minhas alegrias, e todo o seu amor é um motivo a mais para perdoar, pois Ele está comigo. Jesus está comigo, já não me sinto só. A dor é passageira, mas o amor de Deus é luz que nunca vai se apagar.
Jesus está conosco. Vamos para a prece, a melhor oração, e essa eu sei que todo mundo sabe. A Melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Estás presente, que prazer. Estás presente, que prazer. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Estás presente, que prazer. Estás presente, que prazer. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos imensamente pela tua presença sublime, pela tua luz neste ambiente, pelo teu amor em nossas vidas. E nós agradecemos imensamente pela tua proteção e pela tua provisão. Continua, Jesus, amparando o nosso planeta, nos guiando e nos iluminando. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite a espiritualidade amiga esteja presente, também para nos auxiliar. Fale através da palestrante desta noite, para que chegue até nós mais um pouco do conhecimento de Ti, que nós possamos receber de corações abertos todo ensinamento, toda energia e todo amor emanado aqui desse grupo Espírita Regeneração. Gratidão, Jesus, por tudo que tem feito por nós. Gratidão por este lugar, gratidão por todas as pessoas aqui presentes e por todas as pessoas que estão conectadas conosco. Que neste momento todas recebam a tua luz e o teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Que agora com a Rosana.
do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Explicações da espiritualidade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã ao qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João o Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderem o curso de suas pregações, ele apenas repetia estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Que assim seja. Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, online. Boa noite, meus amigos que estão aqui, na nossa palestra presencial. Hoje nós estamos juntos para refletirmos em torno do tema autoconhecimento, a chave para a autoiluminação. O Evangelho já diz que o amor é um fogo sagrado que está adormecido em nossos corações. Foi essa a base da leitura. Guardem esta frase. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga os espíritos, ele pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E os espíritos responderam: não, pois o que o homem julga perfeito hoje, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Quantas vezes, empolgados com os ensinamentos espíritas, nós muitas vezes achamos: será que essa vida vai ser daquele jeito? Será que eu consigo essa depuração? Uma vez nas nossas aulas aqui, nos cursos, um aluno nos perguntando sobre isso, falou: essas marcas que a gente traz no perispírito, será que nessa encarnação, agora que a gente conhece a doutrina espírita, agora a gente se limpa e se depura? Então, para responder às nossas dúvidas, eis a resposta dos espíritos. E o próprio Evangelho, já nos fala que o amor é um fogo sagrado. Então, como nós poderemos manifestar essas qualidades e descobrir em nós esse amor? Porque o que caracteriza o ser evoluído, essa evolução espiritual em nós?
Aí lá no Evangelho está bem claro, né? Tem uma lição enorme que fala do homem de bem. Ela é tão grande e são tantas as qualidades que no primeiro momento, quando nós lemos, a gente pensa, realmente, parece que vai demorar um pouco, porque nós estamos muito presos ao tempo, né? Preocupados com a rapidez do tempo e da vontade que nós temos, né? Dessa depuração. Olha o que é um homem de bem, só um trechinho. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, ou seja, né, a lei de bem, a lei de Deus. Se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Meus amigos, se nós olharmos na íntegra, nós não somos na totalidade um homem de bem, mas já praticamos muita coisa do bem. Temos muita positividade, muita intenção de bem na alma. E eu gostaria que a gente frisasse que em alguns momentos nós conseguimos manifestar essa bondade, em outras não. E isso faz parte da nossa natureza humana. E quando nós aceitamos isso e, paralelo a isso, estudar quem somos nós, para olhar para a nossa realidade atual, um alívio começa a tomar conta da nossa alma, do nosso ser. Nós substituímos a ansiedade por uma calma interior, porque humildemente, prestem atenção nessa palavra, humildemente, nós começamos a aceitar quem somos nós. Paulo já dizia, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso está em Romanos 7,19. Irmã Dufaux, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela coloca assim: não ser o que gostaríamos é o mais alto preço atributado àquele que optou pelos descaminhos do egoísmo. Essa também é a maior tormenta para todos os que almejam a melhoria de si próprio. Nisso reside o drama anterior narrado por Paulo de Tarso. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem somos? Então, quando nós conhecemos as leis da vida, através da própria doutrina consoladora dos Espíritos, ou lendo o Evangelho, refletindo, nós encontramos um mundo novo. Nós não somos mais seres ao léu. Nós encontramos um norte. Nós acreditamos nas palavras do Cristo, que diz, olha, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quer dizer, Jesus fala de uma mansuetude, de uma simplicidade, que é inerente a todo aquele que busca esse caminho real, esse caminho espiritual. Então, não há que exigir de nós, a exigência nos leva a tormentos imensos, a cobranças muitas vezes, né, que vão se avolumando na alma e nos torna muito rígidos. Então, a flexibilidade é própria do Espírito, que assume essa tarefa para si com humildade aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos meditar nessas palavras, porque o Espiritismo bem compreendido nos permite sair da fantasia de que a transformação pessoal é mágica, ou deverá ser proporcionada instantaneamente por uma entidade espiritual. Retira-nos da condição de crianças imaturas para adultos conscientes de nossas responsabilidades para conosco e para com o mundo. Quando nós descobrimos que nós não estamos desamparados, quando nós descobrimos que os espíritos estão dentro do nosso lar querendo nos ajudar, que estão na via pública querendo nos amparar, que estão dentro do ônibus, que estão ao nosso lado, através de espíritos benevolentes, espíritos familiares, né? Almas que continuam o seu despertamento no plano espiritual, isso nos dá uma alegria.
Mas, ao mesmo tempo, esse convite para caminharmos, rumo à prática do bem e dessa transformação, nos dá essa ansiedade. Nos dias atuais, uma das maiores doenças nossas é a ansiedade. Pelo medo do futuro, por aquilo que nos aguarda, pela insegurança do momento. Quantos de nós não sofreu em algum momento uma taquicardia, uma interrogação? E agora, nesse momento, por exemplo, da pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo guerra, nesse momento que vivemos enchentes? Mas nós deveremos procurar por essa calma interior de alguma forma, mesmo sabendo que os Espíritos estão do nosso lado, nos dando um passe, acalmando, nos enchendo de energias benevolentes, nós às vezes fraquejamos e é natural da nossa natureza. Mas nós precisamos entender que ser espírita é ser cristão, significa ter dentro de si o objetivo de buscar a nossa autorresponsabilidade na vida, no nosso caminho. Os Espíritos estão ao nosso lado. Assim como, por exemplo, no casamento, nós não vivemos a vida do parceiro, daquele que nós escolhemos para caminhar conosco, mas nós caminhamos ao lado e cada um na sua individualidade. Todos nós somos seres, individualidades únicas. Pensem comigo agora, no universo inteiro, não tem ninguém igual a mim. Nós somos semelhantes, mas somos únicos. E deveremos respeitar a individualidade do outro. E é assim que os Espíritos falam. Então, a doutrina espírita, ela nos convida para esse caminhar. Não que os Espíritos vão substituir a nossa autorresponsabilidade. O Espiritismo está aqui bem claro no livro que nós adotamos hoje para reflexão do Adenauer Novaes, Psicologia e Espiritualidade. Às vezes nós confundimos o chamado dos Espíritos e tomamos na alma, aquela obrigação de melhorarmos e transformarmos a fogo e ferro. Às vezes a gente empolga tanto e quer converter todo mundo, principalmente os de casa, Então quer dizer, nós precisamos de tempo para nós e dar tempo para o outro. Isso não significa inércia, paralisia, mas simplesmente uma reflexão dia após dia. Esse é o Espiritismo bem sentido, compreendido. No Evangelho é bem claro, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O título de espírita é uma alegria, mas dependendo da forma como nós encaramos isso, pode se tornar um peso mesmo nos nossos ombros. Colocado neles, muitas vezes por aqueles que convivem conosco, que às vezes cobram de nós. Nossa, mas você ficou irritado hoje? Mas você não é espírita, vive dentro do centro espírita e não melhora nunca? Aqueles que estão do nosso lado sabem das nossas fraquezas e vão pegar nos pontos que nós somos vulneráveis. Quando nós estamos mais maduros, mais afeitos nesse processo, tomando para nós a nossa parte, nós vamos compreendendo que deve existir sempre essa consciência de quem somos nós, e não uma ideia de santificação rápida. Mas esse processo não pode ser transferido para os Espíritos. Nós temos aqui o quadro de Bezerra com Jesus na nossa casa. Esse posto central recebe o nome de Bezerra. Quando nós estamos na dor, a gente pede, ai Bezerra, ai Eurípides Barçanufo, Mãe Zeferina, Bittencourt Sampaio, a gente chama todos no nosso desespero. Mas nós sabemos que às vezes a gente está precisando de ajuda mesmo, corpo a corpo. Mas eles não podem tomar decisões que são nossas. A nossa vida é construída por nós mesmos, encarnados e desencarnados. O nosso destino está nas nossas mãos. A obra do professor Pietro Baldi, eu sempre falo, porque a nossa casa é privilegiada em estudá-la. Ele fala que no princípio Deus nos criou e nós éramos únicos com Deus, somente espíritos. E como Deus dá a liberdade, nós fizemos um movimento, que extrapolou os limites que nos cabiam na obra divina. Com isso nós fizemos um movimento de afastamento de Deus, afastamos de Deus.
Por isso que surgiu o mundo de matéria. Então a matéria, viver na matéria, encarnado e desencarnado, né? Aquilo que nós chamamos de plano espiritual, é tarefa para os decaídos. Essa é a expulsão de Adão e Eva do paraíso. É aquele símbolo que nós podemos estudar como um símbolo na obra de Pietro Baldi. Então, se nós saímos da unidade, do entrelaçamento com os nossos irmãos em Deus e caímos agora, né, fechamos o nosso espírito e surgimos numa consciência fechada, egóica, egoísta, nós só enxergamos a nós mesmos, daí surgiu o egoísmo. Então, vivendo nesse egoísmo, nós criamos uma dualidade, surge uma dualidade ao nosso redor. Essa dualidade está fora, espírito e matéria. Alegria e tristeza, saúde, doença, etc, etc. E dentro da nossa alma também. Nós temos conflitos, porque quando nós descobrimos um caminho, ou queremos descobrir um caminho para buscar Deus, nós queremos rapidamente, não queremos assumir responsabilidades e queremos nos tornar santos. Essa dualidade, faço ou não faço, é o livre-arbítrio, que decorre do aprisionamento nosso. Hoje nós estamos aqui encarnados numa matéria super densa. Quando a gente desencarnar, a gente está numa matéria menos densa, mas ainda continua matéria. Por que nós estamos falando nisso? Porque Hermance Dufour, ela fala assim, no livro Reforma Íntima: se o cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima, essa, por sua vez, tem por objetivo elementar libertar a consciência dos grilhões do ego, para que possa brilhar com exuberância sem as sombras que teimam em buscar-lhe. Travamos, ao iniciar a renovação de nós mesmos, uma batalha entre o ego e consciência nos rumos da conquista do self definitivo. Eu sei que muita gente escutou o que eu falei, mas não entendeu patavina. E deve estar perguntando assim, ela falou de ego, de self, de consciência, meu Deus, o que é isso? São nomes do nosso mundo interior, aonde se trava a nossa batalha secreta, aquela que às vezes a gente não revela para ninguém. Ego são as nossas confusões do dia a dia, aquela parte do nosso eu no contato com o mundo, que luta para pagar o aluguel, que pensa em resolver os problemas que aparecem, aquela parte de nós que está envolvida com as nossas reações emocionais, com os nossos medos. E quando Hermance Dufour fala de consciência, ela está falando de uma parte mais profunda, que a gente pode chamar da luz divina em nós. Ela está chamando de self aqui também, que é uma palavra que Jung, discípulo de Freud, nomina. Então nós somos luz, que é essa luz da qual nós fomos criados, que nós somos filhos de Deus. Então todos nós somos luz. Essa luz está aprisionada, por isso que no Evangelho fala que o amor está adormecido, porque nós afastamos da unidade em Deus e habitamos agora na dualidade. É como se nós estivéssemos movimentando, mas meio entorpecidos. E precisamos criar em nós um olhar para perceber isso. Nós não somos só ego, só vaidade, só essa personalidade que lida. Quando nós somos fragilizados por uma dor, a gente sabe que parece que brota uma mansuetude, uma busca interna por Deus. A gente vai orar, a gente vai buscar em nós a nossa alma. Essa é a voz, é o eco de Deus chamando dentro de nós. Porque Deus está fora, mas está dentro, porque nós somos partícula divina. Ele abarca tudo, mas nos deu uma parte de si. Então, dentro do nosso ser, habita a luz e a sombra. Nós vamos vivendo nesse mundo e nos identificamos com a mente que não para de pensar, identificamos com essa personalidade aqui e agora, mas nós somos muito mais. Nós somos essa luz da qual nós fomos criados. Por isso que em Mateus Jesus diz assim: assim brilhe vossa luz, brilhe. Então, o desafio dessa evolução que os Espíritos nos convidam é fazer brilhar essa luz em nós. Mas, Rosana, como que brilha? Parece que eu fecho o olho e não vejo luz nenhuma. Tem uma amiga que fala assim, não estou sentindo nada, não estou vendo nada, parece que Deus está tão longe de mim.
E quando nós estamos aflitos, parece que tudo fica distante porque nós nos distanciamos, nós nos desconectamos, principalmente de nós mesmos. Assim Adenauer diz: iluminar-se é dotar-se de luz a fim de clarear a própria vida. Iluminar o mundo interior é o mesmo que adicionar energia à luz interna, chama divina do Criador da vida. Adquirindo a consciência das potencialidades inerentes ao próprio espírito, somos mais do que imaginamos e percebemos que somos. Temos mais capacidades do que acreditamos que possuímos. Por isso que nos dias atuais, quando as pessoas procuram cursos, a internet, o YouTube, está tudo cheio de curso. Os palestrantes falam: olha, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na força de realização. Aquelas vivências é porque às vezes nós estamos tão perdidos, tão entorpecidos nos nossos fracassos e dificuldades, que nós parecemos que estamos completamente desacreditados de nós mesmos. E se nós acreditamos em Deus, em Jesus, nós temos que acreditar no que Ele diz. Brilhe a vossa luz, você tem uma luz divina. Nós vemos todos os dias milagres da vida ao nosso redor. Pessoas que pareciam tão incapazes brilharem, porque exploram o seu potencial. Então, o que é o processo nosso evolutivo? É um processo de iluminação. Os orientais tratam muito disso. Há um tempo atrás, nós podíamos entender que a nossa realidade com Deus era a busca pela salvação. Salvar de quê? Salvar do sofrimento depois da morte, do inferno, das garras do diabo, do demônio, e ir para o céu. Nós fomos tão aprisionados por essas crenças que morremos de medo do inferno ou do demônio. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender, e vocês já ouviram isso, que o céu e o inferno estão dentro de nós, dependendo de como nós agimos e como nós enxergamos a nossa relação com Deus, com o divino e com o sagrado. Então, sendo assim, hoje nós falamos em evolução, e hoje a gente está dando um passo. Evolução é procurar essa luz interna, não é sonhar de morrer e ser só assistido pelos espíritos bondosos, né? Para nos receberem quando a gente desencarnar. Ir para um tratamento espiritual, como a gente vê nas obras espíritas. Mas depois disso, e depois de mais uma vez disso, depois de várias vidas, é acender essa luz do amor adormecido, através de todo esse caminho espiritual que o Evangelho nos convida. Então, o processo de iluminação interior, segundo Adenauer, é a descoberta do Deus interno, parcela criadora gerada diretamente por Deus em nós. Eu sempre falo isso nas nossas conversas, nas nossas palestras, lives. Se Deus sempre existiu, Ele só poderia nos criar a partir de si. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. Nós somos capazes de coisas inimagináveis pelo Espírito. Espiritualmente falando, o nosso Espírito é essa mola propulsora da vida. Então, o nosso processo evolutivo é um processo de interiorização, é buscar Deus dentro. E a gente faz prece olhando para algum lugar e buscando Deus do lado de fora. Primeiro eu desperto aqui e eu vou me conectando com todos os seres que acreditam nessa luz interior. Esses são os espíritos iluminados. Espírito iluminado é aquele que foi despertando Deus dentro dele, foi despertando o amor, a paciência, a bondade, despertar, porque nós já temos isso dentro de nós. É o despertamento. Aí muda a questão da evolução humana. Eu não vou reencarnar naquele lar difícil, com os filhos complicados, com o marido que me dá trabalho, com a esposa que me dá trabalho, para ver se eu conquisto, essa melhoria e fico bom, conquisto a bondade no dia a dia. Isso é um estímulo, mas nós vamos trocando as nossas dificuldades humanas por essa luz que começa a brotar. Então, ouvir a voz interior é perguntar-se, prestem atenção nisso, o que deve fazer em determinada situação sem apressar a resposta. Por isso que Jesus ensinou a orar. Não é só para os espíritos chegarem perto de nós, os santos, Deus, Jesus, e nos acudir, não. É para a gente fazer uma conexão de paz
e buscar essa sintonia de paz dentro de nós e acreditar que o nosso eu profundo, a nossa alma, o nosso Deus interior fala na nossa consciência, joga para nós ideias, soluções. Então, se nós tivermos uma dificuldade, comecemos a orar para o nosso eu divino interno. Esse é o desafio desse milênio, acreditarmos nesse Deus interior dentro da nossa alma. Apenas Deus em sua misericórdia infinita está lá no Evangelho, pois no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então nós vamos abrindo um campo a mais, porque lá no Livro dos Espíritos está escrito assim: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus é Deus com suas leis, na consciência. Só que a evolução é despertar essa consciência em nós. Mas como que a gente faz isso? Então, veja bem, espiritualizar, iniciar esse processo de espiritualização, é espiritualizar o próprio olhar sobre o mundo, colocando o amor na consciência, inundando a razão do sentimento de amorosidade. Nossas ideias e raciocínios passam a ser contaminados pelos sentimentos superiores oriundos do espírito, dotado de amor e sabedoria. Então a sabedoria vem de dentro, a paciência vem de dentro. O meu medo vai abrandando e eu vou descobrindo a coragem em mim. A agressividade que denota por detrás uma dor imensa, quando eu enxergo isso, aquela dor aplaca, eu vou ficando mais calma e mais sereno. Porque primeiro eu compreendo de onde vêm todas as minhas reações internas. O processo de iluminação requer consciência de transformação, de desenvolvimento da personalidade na direção das qualidades superiores do espírito. É um processo interno com consequências externas. Nós estamos habituados a querer buscar os milagres, coisas que surjam na nossa vida resolvendo tudo. A nossa vida é um resultado de quem nós somos, do que nós sentimos, do que nós pensamos. A gente acha que isso é uma coisa abstrata. O nosso destino, ele está diretamente conectado com a nossa essência, com a nossa personalidade. O que eu lanço para a vida, todos os atos, me prendem numa vibração boa, positiva, nas coisas divinas ou não. Se eu tenho confusão na minha vida, eu estou confuso internamente. Então é a hora da gente procurar resolver a nossa confusão para a nossa vida melhorar. Buscar ajuda, pedir ajuda, não ter receio ou vergonha da nossa fragilidade. Aceitando olhar para isso, já está meio caminho andado. O caminho na direção da iluminação se assemelha a uma jornada de um herói, que anseia encontrar seu tesouro oculto em algum lugar de si mesmo. Contará com auxílios diversos, inclusive espiritual. Porém, terá que retornar sozinho, a fim de instalar paradoxalmente o reino interior no mundo externo. Nessa caminhada é preciso ter coragem, disciplina e a certeza de que o processo é pessoal e intransferível. Ninguém crescerá por ninguém. Então, em que consiste o processo de iluminação? Adenauer coloca para nós como 4 etapas. E eu digo para vocês, essa autoiluminação é aquilo que a doutrina espírita chama para nós de reforma íntima. Quem de nós nunca ouviu essa palavra, reforma íntima? Mas a gente fica assim, por onde começa? Como que faz? Cadê o manual? Cadê a receita de bolo que eu quero seguir passo a passo? Infelizmente, não tem receita de bolo. É um processo de paciência, como ele acabou de dizer, de coragem, de luta conosco mesmo. Não de negar, mas de abraçar quem nós somos. Uma vez uma colega nossa no estudo falou assim: Rosana, mas se eu aceitar que eu estou com um pensamento negativo, eu não estou dando força para ele? Uma coisa é nós identificarmos o pensamento negativo, de destruição, de raiva, junto com o sentimento de raiva. Outra coisa é nós nos identificarmos com ele.
Nós não somos aquele pensamento. E raios de pensamento passam pelo campo mental o tempo todo. Emoções, sentimentos. Mas quando eu olho para o que eu sinto, eu já estou dando o primeiro passo. Eu não estou negando, porque quanto mais eu nego o que eu sou, mais aquela corrente fortalece dentro de mim. Não é que eu tenho que ficar feliz em me colocar até numa condição de vítima. Eu não estou bem não, estou muito para baixo, estou ruim. Não é isso, não é a auto-vitimização. Não estou bem, eu vou melhorar. Mas o que não está bem dentro de mim? Por onde eu começo? Então ele fala de 4 etapas: autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo, autodescobrimento ou a descoberta das potencialidades, autotransformação ou mudança de comportamento e autoiluminação ou a manifestação do Espírito, essência divina pessoal. Quando nós alcançamos esse estado de Deus manifestar em nós, através da bondade, do amor, de palavras doces, meigas, construtivas e perfeitas, nós estamos em Deus. Nós somos seres iluminados. Mas por agora uma coisa tem que ser bem clara, que essas etapas não estão separadas. Então tem momentos que eu consigo conectar com a minha melhor parte? Claro! Quando nós vemos na Ucrânia, nesse conflito, os voluntários lá nas barreiras, que chega e emociona a gente, naquele frio, esperando com café, com um agasalho, e abraça com um ramalhete os refugiados, isso é a nossa melhor parcela manifestando. Isso é a luz da bondade se manifestando. As calamidades, os momentos difíceis, são provocações internas, porque nós podemos encontrar essa força do bem dentro de nós, do amor. Por isso que os Espíritos nos convidam para a caridade. Vai para a casa espírita, vai trabalhar, vai fazer um culto, vai estudar a doutrina e compartilhar, ensinar para o outro o que os Espíritos estão falando. Convida ele para estudar. Isso é bem. Isso é o bem vivido, repetido, para que a gente comece a sentir a presença viva desse bem dentro de nós. Então, olha a alegria. Eu já tenho bem dentro de mim. Eu já tenho o amor dentro de mim. Eu tenho a fraternidade dentro de mim. Eu preciso, no exercício de mim mesma, ao encontro de mim mesma, descobrir isso. O que é autoconhecimento? A gente vê de tudo com relação ao autoconhecimento. Está cheio de curso, cheio de dicas. Nós vamos seguir um raciocínio. Aqui abordaremos como processo de conhecimento do campo da consciência no que diz respeito ao ego. Ou seja, o ego, essa parte nossa inferior, essa no contato com o mundo, razão, pensamento o tempo inteiro, é isso que nós somos aqui, aos olhos vistos, isso que nós exteriorizamos no dia a dia. Então, o autoconhecimento é o da consciência do ego, isto é, do que ele é, de como costuma agir. De que referências se utiliza, que preferências tem, que lugar costuma ocupar e de quais aspirações sedimenta. Nós não nos conhecemos. Por isso que quando uma pessoa fala assim, você é muito agressivo, aí o agressivo, que não se enxerga agressivo, fala assim, eu que sou agressivo, você que é agressivo comigo, você não vê como você fala comigo? E a discussão começa. Esse é o ego se defendendo. Não consegue se perceber. Autoconhecimento é justamente perceber como a gente age no mundo. E nós somos ainda tão analfabetos de nós mesmos. Mas somos mais fáceis, de responder a certas perguntas sobre comportamentos quando é o outro. Porque na dor de descobrir quem nós somos, nós não aceitamos e jogamos para o outro. Então, vocês estão cansados de ouvir que algo que me irrita, pesquisa, por que você ficou irritado naquela hora? Por que você ficou desequilibrado naquela hora? Alguma coisa tem a ser olhada. Sentimentos escondidos, que estão guardados dessa encarnação. Não precisa fazer regressão de vidas passadas, não. É nessa mesmo, na infância, no convívio familiar, nas frases que nós ouvimos. Olha, menina não brinca com menino. São crenças que ficam. Na minha época, antigamente, menina tinha que casar logo. Menina, junta as pernas, menina.
Ah, ele pode, ele é homem. Eu não estou aqui falando de crenças, porque para a doutrina espírita, para nós cristãos, não existe homem ou mulher, existe o ser. Nós temos que lutar por isso, não é por briga de gênero, não é por briga de nada. Nós deveremos lutar pela nossa transcendência, pelo ser. Ora reencarna homem, ora reencarna mulher, está tudo certo. Mas essas crenças, em cada experiência reencarnatória, fica gravada na gente. Olha, não deixa amanhã para amanhã o que pode ser feito hoje. Nossa Senhora, eu tenho que fazer tudo hoje. Eu não posso deixar aquela vasilha suja na pia porque me dá tentena. Eu fico nervosa. Eu tenho que lavar. Nossa, menino, tem que terminar aquele livro. Tudo que eu começo, eu termino. São comportamentos que a gente repete, porque ouviu, porque minha mãe falou sim, porque minha tia falou. E aquilo constitui a nossa personalidade. E a gente fica preso com o pé amarrado lá, sem perceber. Às vezes a gente não deslancha na vida profissional porque está preso. Autoconhecimento é saber onde que a gente está preso. O ego, essa parte nossa, é uma estrutura da nossa mente psíquica, formada a cada nova a nova realidade existencial. Vale ressaltar que a cada encarnação formamos um novo ego, que absorve as características pessoais e coletivas do meio em que renascemos. Então a gente já nasce num lugar, numa cultura, tem um comportamento diferente da outra cultura, tudo isso influencia. As sucessivas encarnações formam um determinado padrão de atitudes, a que chamo de personalidade, e que difere da individualidade. Esta última é a singularidade de cada um, fruto da criação de Deus. Rosana, o que é singularidade? O que é individualidade? É buscar quem nós somos na essência. Eu acabei de falar que cada um aqui é único. Mas a gente encarna, desencarna, tem vários comportamentos, vai cristalizando, né? E aquelas cristalizações formam personalidade. Em cada encarnação você vai tendo comportamentos e oportunidade de trabalhar essa personalidade, para que a gente se depure dessas camadas de experiências. Isso é o processo evolutivo. Por ser o centro da consciência, o ego procura ocupar lugar de destaque em sua atuação frente ao mundo. Então o ego, gente, é essa parte nós insegura. É aquela que diz assim, cada um para si e Deus para todos. Se vira, minha filha. Nossa, eu estou inseguro. Nossa, meu cabelo, eu não lavei o cabelo. Se alguém me ver com esse cabelo, nossa, vão me achar horrível. Aquele povo vai até me discriminar. O ego é frágil. A gente respira o tempo todo nisso. Muitas vezes, né, o ego, ele desviando as motivações que vêm do espírito, inflando-se ou deprimindo-se, neste último caso, quando as coisas não ocorrem de acordo com seus planos. Estou triste porque não deu nada certo. Ah, mas tudo tem que dar certo do jeito que eu quero. Uma coisa é persistência, outra coisa eu aprendi recentemente é obstinação. Na obstinação a gente não vê e não aonde está pisando e não sabe esperar. O ego é obstinado. Suas aspirações se situam em assegurar sua posição frente ao mundo. Então é posição de poder, de vaidade, tudo é aquilo, são as ilusões que nós construímos de nós mesmos. Parecerá ao indivíduo que tudo está bem quando está atendendo ao ego, porém nem sempre percebe que está bem para o ego, na sua relação com o mundo, sem considerar as circunstâncias inconscientes que interferem no estado geral do espírito. Às vezes, nós vendemos uma imagem para acreditar que nós somos aquela imagem e que se as pessoas acreditarem que nós somos aquilo que mostramos externamente, nós estamos bem. E quantas vezes nós estamos tristes, deprimidos, conflituosos, está tudo escondidinho lá dentro. Este autoconhecimento pode ser alcançado nas experiências comuns vividas a partir da educação familiar, quer dizer, no convívio da família, nós começamos a um processo de experiência, nos processos de autoajuda, quando eu quero me conhecer, os processos de autoajuda, nos processos de terapias breves, não estou bem, vou procurar a causa em mim. Se a gente quer resolver a nossa vida, não busca a culpa e a resolução no outro. Eu sou o responsável. Então, o autoconhecimento é saber quem sou eu, como eu faço, como eu tenho feito e como eu posso fazer diferente.
além também de poder ser obtido na participação em grupos de ajuda mútua. Às vezes a gente fica com vergonha, né, de reunir em grupo, de estudar juntos, de fazer autoconhecimento junto com o outro fala, você fala, nossa, eu não tenho coragem de falar, ela falou, eu sou desse jeitinho. Então é dessa forma que a gente vai desenvolvendo meios, né? Ele permite que ressignifiquemos os processos vividos na fase adolescencial e adulta jovem, relembrando ocorrências vividas e percebidas de formas equivocadas nesses períodos. A criança entende do jeito dela, o adolescente entende do jeito dele. E se nós carregamos essa criança adoecida dentro de nós, vocês já ouviram isso por aí, a gente não resolve muitas coisas na fase adulta. Então, as crises decorrentes das dificuldades de resolver questões ligadas à nossa vida humana desencadeiam muitas vezes mudança de atitude, porém não se trata ainda de afirmar que já se alcançou o autoconhecimento. Então, situações de dor, né? Quando falta dinheiro no bolso, que a gente fica humilde, fala, meu Deus, me ajuda, eu preciso melhorar de vida, meu salário, arrumar um emprego. Aí a gente se torna às vezes mais humilde. Mas Adenauer está falando, isso ainda não é o verdadeiro autoconhecimento. Ele é mais profundo. Ele tem que vir da realidade dos nossos olhos, com aquilo que nós falamos, reagimos. No campo das emoções, deverão ocorrer também modificações, quando se pretender autoconhecer-se, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento de quando elas ocorrem e quais suas naturezas. Isto é, saber distinguir entre emoções distintas, qual é que nos domina naquele momento, além das respostas que costumamos dar a cada uma. Então, gente, autoconhecimento é olhar para nós nas nossas emoções. Que emoção, Rosana? Uma alegria, uma tristeza, uma emoção de alegria. Alguns psicólogos, né, alguns trabalhos eu peguei, denota isso como emoção também. Medo, raiva, desprezo, aversão, surpresa. São reações do nosso mundo íntimo ligadas a defesas. E como nós agimos emocionalmente? Vocês sabem? Quais são as suas emoções frequentes? Por detrás dela tem defesa, tem medo. A melhor defesa é o ataque. Às vezes nós atacamos com palavras ríspidas, com silêncio, e a gente não percebeu isso. O que faço? O que reajo? Né? Como reajo? O que sinto? É durante o processo de autoconhecimento que devemos trabalhar nossas culpas, medos, frustrações, bem como repassar os processos mal resolvidos da infância e da adolescência, além de identificar os principais mecanismos de defesa que nos acostumamos a utilizar e que encobrem nossa verdadeira personalidade. Às vezes a gente faz de muito forte para vencer o nosso próprio medo, para que os outros acreditem que a gente é forte. Isso vira uma couraça, uma máscara. Outros têm tanta necessidade de afeto que se faz de tão bonzinho para ganhar o amor dos outros, mas por trás ele está controlando todas as situações, através daqueles favores em que ele quer a troca. Outros se fazem de serenos, não, estou super bem, estou ótimo, porque ele não tem coragem de entrar em contato com a sua dor, a sua dificuldade. Às vezes ele é órfão e se resolveu na vida, mas a dor está lá. E ele se comporta de certa maneira. Você está bem? Estou excelente, melhor do que eu mereço. Então desconfie quando alguém estiver bem demais, porque nós não estamos 100% bem demais, nem mal demais. Segunda fase é o autodescobrimento, ele é decorrente desse autoconhecimento. Quando nós passamos por essas camadas, por nosso comportamento aqui agora, começamos a ser mais sinceros. E a sinceridade é um alívio e a gente começa a descobrir as nossas capacidades. Descobrir-se é conseguir revelar à consciência gradativamente os conteúdos que se encontram no inconsciente, além de descobrir como funcionam os mecanismos psíquicos entre a vida consciente e a inconsciente. Eu, Rosana Maria, desenvolvi muito em mim a máscara do poder, dou conta de tudo, né? Então, às vezes a gente vê que em muitos momentos eu criei essa máscara porque no fundo eu me via muito pequena e criei a ideia da rejeição. Então é assim que nós vamos nos descobrindo, e é passo a passo que nós vamos trabalhando o que está escondido em nós. Descobrindo as nossas máscaras, nós vamos autotransformando, né? Mudando o nosso comportamento.
E mudando o nosso comportamento, a autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática. Então, as nossas conquistas vão sendo colocadas à prova no dia a dia. A autotransformação é a aplicação de uma filosofia de vida harmoniosa consigo mesmo, com o próximo e com a vida. Então, nós vamos nos tornando mais flexíveis, mais amorosos, nós vamos descobrindo todas as nossas capacidades. Porque, para encontrar a alma, é necessário se afastar da superfície, retirar-se verdadeiramente, penetrar e descer no mais profundo de nós mesmos, para encontrar alguma coisa cálida, rica, plena e tranquila, que é o ser psíquico eternamente uno com o divino. Pequena luz dessa grande luz. As primeiras manifestações da alma são a espontaneidade, a alegria, o amor, que enquanto estados de alma não precisam de nada para existir, eles simplesmente são. Então, muita paz em nossos corações, muita coragem para trilhar esse caminho espiritual, com a ajuda espiritual, com a ajuda de Deus, que está fora e está dentro de nossa alma. Então, eu convido a todos neste momento, para relaxar os seus corpos físicos, fechar os seus olhos, para podermos receber o passe renovador de energias. Quando nós fechamos os nossos olhos, é um movimento corporal, justamente dessa busca interior, dessa força divina que está dentro de nós mesmos. Então, fechando os nossos olhos, vamos respirar bem fundo. Inspira esse momento de paz que você escolheu para você. Esse momento de autocuidado. Esse momento de calma íntima. Expira, joga para fora a incerteza, o cansaço, as dores do dia. Relaxa o seu corpo. Comece agora a visualizar no seu coração um foco ardente de luz. Essa luz é sua, é a luz divina, é a luz da bondade, do amor que anseia por revelar em ti. Agora, coloque as suas mãos numa posição receptiva, porque ainda seres corporais precisamos dessas expressões do corpo. E vamos pedir à Virgem Maria, através de todos os trabalhadores da espiritualidade, para que possam chegar até nós nesse momento, nas nossas casas, nos nossos lares, mentalizando a nós mesmos e todos aqueles entes queridos que estão por algum momento necessitados desta luz, desse amparo. Vamos pedir, como eterno pedintes que somos, por essa luz que nos socorre nesse momento através desta casa de oração, deste momento de oração. Os lares de todos que estão nos assistindo se transformam neste momento na casa espírita. Estamos rodeados de seres que de alguma forma já conseguiram se iluminar. E vamos agora interiormente, no silêncio de nossas almas, pedir à Virgem Maria que nos abençoe nesse momento de paz. Ó querida Virgem Santíssima, Virgem Mãe dos pecadores, Mãe de Jesus na terra, que viu todas as dores do mundo, derramai de teu manto sagrado as bênçãos sobre toda a terra, nas terras de conflito e dor, nas terras do abandono, dos homens sofridos, das terras inundadas, e penetra também, Mãe Santíssima, na terra do nosso coração. Neste momento somos todos filhos das necessidades diversas, mas dobrando os nossos joelhos espirituais, buscamos neste momento receber esse passe espiritual, esse passe de energias que vem refazer a nossa mente e o nosso coração. Cuida, Mãe Santíssima, do nosso corpo físico, refaz a saúde, nos ajude a procurar pela saúde nos hábitos saudáveis do dia a dia. Nos ensina a buscar na nossa consciência, estruturar essa parte nossa egóica, num ego mais voltado para as coisas do espírito. Nos ensina a trabalhar a nossa personalidade e a não termos vergonha de quem nós somos. Ó Mãe Onipotente, abençoe os nossos lares.
Todos aqueles que estão agora necessitados de soerguimento, de luz interior, de força do Espírito, dai-nos, ó Mãe Celestial, receber o pão espiritual que nos alimenta o ser. Que a Virgem Maria possa adentrar os nossos corações, estimulando a nossa luz interna. Ó Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Que Deus seja louvado, que o nosso coração seja fortalecido e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que buscam também a sua paz. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Muita paz em nossos corações e fiquem com Deus, todos que estiveram sintonizados conosco. Muita paz.